irmãos, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui e trazer um breve comentário sobre a lição de número 9, que estaremos estudando em todo o Brasil neste final de semana. Esse trimestre, lembro a você, nós estamos estudando o tema geral, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E mais especialmente na lição de número 9, que é comentada pelo pastor Ezequias Soares, nós estaremos falando sobre o seguinte assunto: vivendo o fervor espiritual. Fervor espiritual é um dos temas prediletos de todo bom pentecostal. Nós buscamos uma comunhão com Deus, um serviço contínuo na obra do Senhor e uma adoração no culto do Senhor fervorosa. A vida do cristão precisa ser uma vida marcada pelo fervor do Espírito Santo. Todo mundo já viu, especialmente as donas de casa, vê isso todos os dias, uma panela de água fervendo sobre o fogão. A vida de um crente também deve ter um fervor que seja notável. Fervura é algo que está borbulhando, é algo que está inflamado pelo fogo do Espírito. Já vimos, desde as primeiras lições, que um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Por isso Paulo disse à igreja de Tessalônica: não apaguem o Espírito Santo. E ele também disse a Timóteo: reavives o dom que há em ti. Esse reavivar no texto original significa incendeie, faça inflamar, coloque lenha na fogueira do seu dom para que não se apague. Então, falar de fervor espiritual é falar daquilo que o Espírito Santo está operando em nós poderosamente, fervorosamente, fazendo borbulhar, de modo que todos em nossa volta possam perceber que há fervor em nós. O texto bíblico escolhido para ser a leitura bíblica em classe desta nossa lição está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 20. Eu peço a você licença para ler um trecho, não vou ler a leitura completa, mas vou pegar a partir do versículo 18, com recomendações do apóstolo Paulo, que disse assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A expressão tal qual está no texto original grego é deixem-se encher pelo Espírito. Fala como que de uma chuva transbordante que Deus já está derramando sobre a igreja e para a qual nós só precisamos nos colocar debaixo dela e nos deixar molhar e encharcar. De fato e de verdade, o Espírito Santo, como chuva torrencial, tem sido derramado no mundo desde pelo menos 2000 anos. Porque em Pentecoste, essa chuva começou a ser derramada sobre a terra, sobre os crentes em todo o mundo, conforme o próprio Pai havia prometido em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, derramarei o meu Espírito. E isso começou desde o dia de Pentecostes e até aqui, essa chuva do Espírito Santo não tem parado. Um verdadeiro e bom aguaceiro celestial, Deus tem feito cair sobre a sua igreja. E o que nós temos que fazer? Nos permitir ser molhados, encharcados, tomados totalmente por essa água divinal que é o Espírito Santo. Paulo segue dizendo: falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor de todo o coração no vosso coração. É curioso porque Paulo aqui está elencando características de uma vida cheia do Espírito, que inclusive é a proposta dessa nossa lição de número 9, é desenvolver características de uma vida cheia do Espírito. O comentarista, inclusive, pastor Ezequias Soares, ele faz questão de distinguir o ser cheio do Espírito uma vez, na ocasião do batismo no Espírito Santo, quando todo crente é de fato cheio da plenitude do Espírito e passa a adorar a Deus em outras línguas, mas também ao aspecto contínuo dessa plenitude do Espírito Santo, que é o que essa lição convida-nos a refletir. Ser cheio do Espírito Santo no batismo, mas também ser cheio do Espírito Santo continuamente, no dia a dia.
E algumas das características de uma vida cheia do Espírito Santo, Paulo está aqui elencando para nós. Entre essas características, a adoração transbordante, que o comentarista vai desenvolver já bem mais à frente da lição. Um coração realmente cheio do Espírito Santo é um coração que tem adoração para oferecer a Deus. E o louvor tem sido uma ferramenta poderosa desde os céus, porque mesmo antes da criação de Adão no Éden, os anjos já ofereciam louvor a Deus no céu. E um dia, quando tudo isso aqui terminar e esta presente ordem findar, o louvor continuará como ministério contínuo, a ser oferecido não mais apenas pelos anjos, mas agora também pela igreja redimida que nos céus estará. Então, louvar a Deus é a característica também de um coração cheio do Espírito Santo. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Um coração que está cheio do Espírito vai transbordar palavras do Espírito. Palavras de louvor, de adoração, de cânticos. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você já ofereceu a Deus um hino hoje? Você já ofereceu a Deus uma canção hoje? É bom que todo crente tenha o hábito de fazer os seus devocionais a sós com Deus diariamente, onde ele possa orar, meditar na palavra e também louvar ao Senhor. E para nos auxiliar nessa empreitada diária, a harpa cristã. Nossa querida harpa cristã é uma boa companheira para os nossos devocionais. Paulo nos convida a adorar a Deus com canções, mas ele também elenca aqui outra marca de uma vida cheia do Espírito, no versículo 20, quando ele diz, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração agradecido é um coração também cheio do Espírito Santo. A gente vive num mundo de tanta queixa, de tanta reclamação, de tanta murmuração. As pessoas reclamam por tudo. Se faz sol, reclamam que está quente. Se chove, reclamam porque não vai poder secar a roupa. Quando está trabalhando, reclama porque tem que acordar muito cedo para ir para o trabalho, tem um patrão pegando no pé. Se está desempregado, reclama porque não tem salário para pagar as contas. As pessoas reclamam de tudo, nunca estão satisfeitas com nada. Mas um crente cheio do Espírito Santo, ele deve estar agradecido em todo momento. Há uma outra ocasião em que Paulo diz que nós devemos dar graças a Deus em todas as ocasiões, pois essa é a vontade de Deus. Você já agradeceu a Deus hoje? Por ter amanhecido com vida, com saúde? Talvez a sua saúde não esteja lá de ferro, de um urso, de um leão, como você deseja que estivesse, mas você está vivo, está respirando, está bem. Tem gente que está em situação muito precária em relação a você. Outros não sobreviveram para contar a história nesse dia de hoje. Mas você está aí, dê graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor pela vida, pela saúde, pelo casamento, pela família, pelo pão que já te alimentou, pelas vestes que te cobrem, por ter uma igreja perto de casa para congregar, por morar num país livre, onde você pode cultuar a Deus sem ter polícia ou exército te perseguindo para te prender. Dê graças a Deus pelo perdão dos pecados, pela salvação em Jesus Cristo, pelo batismo do Espírito Santo, pelos dons espirituais e pela bendita promessa de vida eterna. Diz o hino da harpa cristã de número 302. Se um hino cantar tu puderes nas horas de grande aflição, então voarás, se quiseres, até a celeste mansão. As asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim, então libertados, a terra chegar celestial. Louve a Deus e agradeça a Deus, porque, de fato e de verdade, é assim que se comporta um crente cheio do Espírito Santo. O comentarista vai desenvolver esses assuntos. No primeiro tópico, ele nos convida a termos uma vida de devoção. Devoção. Todo crente, irmãos, tem que ter uma vida devotada a Deus, consagrada, entregue e dedicada a Deus. Mas é importante que nós tenhamos um tempo reservado do nosso dia, exclusivo para o nosso momento devocional, que é o nosso momento a sós com Deus. É bom que você tenha esse hábito, que você desenvolva esse hábito. A vida é muito corrida para todo mundo, trabalho, cuidados domésticos, enfim, às vezes cuidado com um parente doente dentro de casa. Não é fácil a vida para a gente, ainda mais nos tempos de hoje. Jesus já falava que os dias são maus. Entretanto, é possível, a despeito da correria do dia a dia, nós reservarmos ali um tempo para estarmos a sós com Deus, nos deleitando na presença do Senhor, aproveitando, como dizia Isaías, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando enquanto está perto. Meu irmão,
Crie o bom hábito de ter ali 30 minutos, 40 minutos. Você pode começar pouquinho, não tem problema. O importante é começar e ir pegando o ritmo, e daqui a pouco você vai perceber que 1 hora é pouco para esse momento a sós com Deus, tá bom? Mas crie esse hábito, um hábito de estar sós com Deus na oração, na meditação da palavra, e louvando a Deus com o celular desligado, televisão desligada e o pensamento concentrado no céu. O segundo tópico nos convida a refletir sobre a importância de se manter cheio do Espírito. E aí eu lembrei de um texto em Atos, porque em Atos 2,4 diz que aqueles primeiros 120 crentes foram cheios do Espírito Santo. Inicialmente passaram a falar em outras línguas. Mas bem mais lá na frente, décadas depois, Atos capítulo 13, versículo 52, vai dizer assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Olha como é bom. Lá atrás foram cheios, mas aqui agora, passado tanto tempo, continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Assim deve ser o crente. O crente ele deve ser cheio do Espírito Santo uma vez, mas não esvaziar-se do Espírito Santo. Não, ele deve ser cheio e continuar cheio. Como dizia Davi, o meu cálice transborda. Nunca teremos o total, a totalidade do Espírito Santo em nós. Não, sempre há mais. A vida com Deus é sempre mais, é sempre mais, é sempre mais. Lembra-se de Ezequiel, naquela visão que ele teve do rio? Águas pelos tornozelos, depois pelos joelhos, depois na cintura, depois ao pescoço, até que Ezequiel percebeu que não podia continuar senão a nado. A vida no Espírito é assim, é uma vida que vai nos enchendo a cada dia, o Espírito Santo vai nos tomando, vai nos completando, nos aperfeiçoando, inspirando louvor, adoração, serviço na obra de Deus, alegria, prazer de viver com Cristo. E cada dia, se você vai se permitindo ser tomado por essa chuva impetuosa do Espírito Santo, você vai se encher até transbordar. Os discípulos continuavam cheios. Eu pergunto a você que outrora foi batizado do Espírito Santo, faça um exame de consciência agora e pergunte-se e responda a si mesmo: você continua cheio do Espírito Santo? É possível perceber as evidências da presença do Espírito Santo na tua vida continuamente? Ou será que você arrefeceu o fogo do Espírito, esfriou, apagou as brasas, você já não canta como cantava antes, você já não ora como orava antes, você já não evangeliza como evangelizava antes, você já não tem prazer na comunhão com a igreja como tinha antes. Talvez até essa pandemia veio e te derrubou, te esfriou, e você está aí em casa com medo, assustado, dizendo: não vou sair de casa senão esse papa-figo vai me pegar lá fora. Meu irmão, se você precisa voltar a ser cheio do Espírito Santo mais uma vez, seja cheio aí em sua casa neste momento. Receba um renovo do Espírito Santo na sua vida e agora, porque Deus não nos deu espírito de medo e de covardia, mas de ousadia, de amor e de moderação. Não tenha medo do que possa acontecer, confie em Cristo. Ao invés do medo, dê lugar à fé, porque assim é de fato e de verdade uma vida cheia do Espírito Santo. Os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo. E por fim, o terceiro tópico de nossa lição convida-nos a refletir sobre a vigilância contra a frieza espiritual. Meus irmãos, os ventos de Satanás para apagar o fogo do Espírito Santo em nós estão aí todos os dias soprando contra nós. Você lembra da historinha permita-me recorrer a esta fábula, dos 3 porquinhos e o lobo mau, que disse: eu vou soprar, soprar até derrubar a casa? Assim é Satanás, nos buscando também, nos ameaçando, soprar com seus ventos. Lembra daquele vento que Satanás soprou na casa onde os filhos de Jó celebravam e a casa veio ao chão devido àquela terrível ventania? Assim também Satanás quer hoje provocar ventania no casamento, ventania na família, tempestade, redemoinho. Para quê? Para apagar o fogo do Espírito Santo, para desanimar o crente de adorar a Deus, para desanimar o crente de orar, de ler a Bíblia, de ter comunhão com a igreja, de buscar a presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, deixe que a muralha de fogo, como diz o hino da harpa cristã, o muro é de fogo que me protegerá. Deixe que esse muro de fogo, que é o Espírito Santo, cerque você, cerque sua vida, cerque sua família. Que os dons do Espírito Santo operem continuamente em sua vida. Que o prazer de estar na casa do Senhor esteja continuamente em teu coração. Que o desejo de buscar a face de Deus jamais se aparte do seu interior. E que você nunca dê lugar à frieza e à mornidão espiritual. Termino dizendo o que Paulo dizia em Romanos 12 e o versículo 11. Sede fervorosos no Espírito.
Ainda mais em tempos de crise como o que vivemos, precisamos desse ardor do Espírito Santo em nosso coração.